E aí galera, beleza? Uma coisa que muita gente pergunta, inclusive eu falei sobre isso nos meus stories esses dias e bastante gente ficou interessada, é sobre o Natal dentro do contexto do paganismo. Se nós pagãos comemoramos, celebramos o Natal e se sim, como que nós fazemos isso? A resposta é que sim, só que de uma maneira bastante diferente, embora parecida. Em diversos paganismos, essa época do ano, mais precisamente os dias próximos do dia 21, do dia 22 por aí, são sagradas e são dignas de celebração. Como existem vários paganismos e, consequentemente, várias tradições, várias vertentes diferentes, o que eu vou falar aqui não representa todos os pagãos. Vai representar aqueles que a gente chama da galera que roda pelo sul. A sazonalidade da natureza, a mudança das estações, é uma dança que é guiada pelos solstícios e pelos equinócios. Esses solstícios e equinócios, eles acontecem de maneira oposta no hemisfério sul, que é o nosso, e no hemisfério norte. De forma que enquanto aqui está acontecendo o solstício de verão, no hemisfério norte está acontecendo o solstício de inverno e vice-versa. A mesma coisa com os equinócios, enquanto aqui está acontecendo o equinócio de primavera, lá está acontecendo de outono e vice-versa. Você já deve ter ouvido falar que o Natal é uma festa pagã. E, de fato, grande parte dos elementos, dos símbolos, das tradições da época natalina foram herdados de paganismos. As cores, as luzes, a árvore, a reunião com pessoas queridas, a saudade daquelas pessoas que já partiram, as guirlandas, os presentes, o nascimento de uma divindade associado a esse dia, no caso Jesus, tudo isso vem de bem antes do cristianismo. Até o Papai Noel, que se associado a São Nicolau vai ter uma origem cristã, é uma figura que teve o arquétipo, enriquecido por crenças pagãs. Ele é associado a elementos mágicos, a criaturas mágicas. O arquétipo dele é parecido com homem velho do inverno. Ele assume funções parecidas com a fada ou a bruxa befana de Roma, da Itália. A questão da caçada do urso no norte da Europa. Esses elementos são diretamente conectados às práticas pagãs invernais, principalmente aquelas próximas ou no dia do solstício de inverno. Essas celebrações elas são muito diversas. Tem a Saturnália romana, tem também em Roma Natalis Solis Invictus, o nascimento do Sol Invicto. No norte da Europa, a gente vai ter o Iule, mais precisamente tendo uma origem germânica. O Iule, ou o Jol, ou a Festa das Luzes, também vai estar celebrando o solstício de inverno, o que está acontecendo na natureza naquele momento e como a gente, enquanto sociedade e na nossa humanidade, está interagindo com essa época. Porque esses festivais, essas celebrações, são mais do que celebrar um dia. É celebrar uma época, celebrar um momento da natureza que também é o nosso momento, uma vez que a gente se enxerga como parte dela e não uma parte alheia à natureza. O Iule, ele tem essa carinha natalina do Natal convencional que geral conhece. Talvez esse seja o motivo dele ser, hoje em dia, a celebração de inverno mais comum, ou no mínimo a inspiração das celebrações de inverno da maioria das pessoas. Então, de maneira genérica, dá para dizer que o Iule é o nosso Natal, é o Natal de muitos de nós. Mas aqui no hemisfério sul, para quem roda pelo sul, esse Natal vai ser em junho, não em dezembro. E o que é esse Natal pra gente? O solstício de inverno é o renascimento do sol, é o nascimento da criança da promessa. É o dia mais curto do ano e, consequentemente, a noite mais longa. O sol está mais distante da gente, por isso que ocorre o inverno, por isso que está mais frio. E por isso, esse é o dia do nascimento dele, metaforicamente, porque ele está pequeno, ele está fraco em relação à nossa percepção
e é como se ele fosse um bebê, criança da promessa, o Deus Sol menino que nasce do útero da noite. Então, a gente não celebra o nascimento de Jesus, mas a gente celebra o nascimento da criança da promessa. Por que criança da promessa? Porque embora o sol esteja distante, esteja frio por aqui, a natureza esteja passando pelo período mais adverso dela, a gente sabe que o calor vai voltar, a gente sabe que tem uma primavera para chegar, tem um verão para chegar. E nessa época tem as mais diversas tradições pagãs. A reunião com as pessoas queridas, o que não é a realidade de muitos dos pagãos modernos por não terem outros pagãos para conviver ou por não serem de uma família pagã e acabam tendo que comemorar de forma solitária, mas tudo bem. A honra aos ancestrais, o uso das luzes para iluminar a noite mais escura do ano, as velas, as cores simbólicas que são as mesmas, né, do Natal convencional que geral conhece hoje, o verde, o vermelho, o dourado. As guirlandas nas portas para afastar os maus espíritos e a celebração dos deuses. Aqui no Hemisfério Sul, muitos desses elementos, às vezes não, mas muitas pessoas vão adaptar esses elementos. Até porque a gente cultua e celebra a terra, a natureza. A gente não cultua e celebra a Europa. Então, vários elementos que estão ligados ao inverno europeu, às plantas europeias, aqui não vão ser utilizados ou vão ser adaptados. A gente não necessariamente vai usar tanta simbologia ligada a gelo, a neve, da mesma forma que as plantas tradicionais dessa época, né, o pinheiro, o azevinho, o visco, a gente pode substituir por plantas nativas, por árvores nativas. Por outro lado, enquanto os cristãos aqui em dezembro vão estar celebrando o Natal e os pagãos do hemisfério norte vão estar celebrando o Iúlio ou o solstício de inverno da maneira que for, aqui a gente vai estar celebrando o solstício de verão e tudo que tem a ver com o verão, né, ao redor desses dias. Sendo que nesse dia, especificamente do solstício de verão, vai ser o dia mais longo do ano e a noite mais curta. O dia do solstício pode variar, mas geralmente vai acontecer no dia 21 ou por volta dele. Essas celebrações não necessariamente, assim como as de Yule e outras celebrações invernais, não são necessariamente no dia do solstício. Podem ser no dia do solstício, algum dia próximo do solstício ou vários dias. Até porque, como eu falei antes, a gente está celebrando o que está acontecendo na natureza, a gente não está celebrando uma data. As celebrações de verão também são muito variadas. Elas variam muito de cultura para cultura, tanto em elementos, tradições, quanto em nomes. Midsommar, Lita, o meio do verão, Ivana Kupala, que ficou famoso por causa daquela série Desalma que a Globo fez, que inclusive é muito boa, recomendo para quem não viu, são alguns dos festivais, alguns dos nomes associados a essa época e a esse solstício. As celebrações de verão, elas foram cristianizadas no dia de São João. Então, é por isso que as festas de São João são juninas, porque lá na Europa é em junho que está acontecendo o verão. E é daí, provavelmente, que vem várias das tradições de festa de São João, de festa junina. As fogueiras, que tem muito a ver com esses festivais, as bandeirinhas coloridas, as danças, tudo isso são elementos, né, que remetem a essas festividades pagãs. Até a coisa de pular fogueira, né? Tinha uma tradição que os casais apaixonados, eles tacavam flores uns nos outros e pulavam fogueiras juntos antes de irem dormir na floresta sob a luz das estrelas. O sol renasceu no solstício de inverno como a criança da promessa e foi se fortalecendo ao longo do ano, ficando mais próximo da Terra, e agora pra gente ele está no ápice do seu poder. Ele deixa de ser criança da promessa e é o grande Deus Sol. Quando eu falo desse Deus Sol, não necessariamente eu estou falando de uma divindade específica, é mais uma forma metafórica de explicar os solstícios.
Até porque nessas celebrações, nesses festivais, diversos deuses, diversas deusas diferentes vão ser celebrados por diferentes pessoas, diferentes vertentes, diferentes culturas. Especialmente aquelas divindades que são solares ou ligadas à Terra, de alguma maneira. O meio do verão é uma festa colorida, com flores, com fogueiras, com elementos de alegria, fertilidade, vitalidade, mas que, assim como as celebrações de solstício de inverno, podem acabar sendo bem simples, bem simplificadas para os pagãos solitários. Nessa época, tudo que a gente celebra tem a ver com sol, com calor, com fogo, a vitória sobre a adversidade, a Mãe Terra que nos dá alimento, a fertilidade. O amor é inclusive uma das épocas recomendadas para fazer uniões, para ocorrer os casamentos. A gente exalta a vida, a luz, a natureza e aproveita o verão para Nos recuperar das dificuldades que nós passamos e também para nos fortalecer para as adversidades que estão por vir. Então, de maneira bem resumida, eu acho que é isso. A gente também gosta, a gente também celebra o Natal de alguma forma parecida, mas de muitas formas muito diferentes, e tendo como principal diferença que a gente não está referenciando tudo isso a Jesus, mas aos nossos deuses, os deuses antigos. No meu caso, eu celebro Midsummer, o meio do verão, junto com a minha família. Nós honramos Freyr, nós honramos Freya, nós honramos Baldur, nós honramos os ancestrais, nós honramos os espíritos da terra, sem se esquecer, né, de durante todo o verão, todas aquelas divindades, todos aqueles espíritos que estão conectados, que tem a ver com tudo isso que está acontecendo nesse verão fértil, nesse verão tropical que a gente tem por aqui, incluindo as divindades e os espíritos das águas, porque sejam chuvas, seja um mar da praia, seja rios, seja o que for, as águas também são muito próximas, né, do nosso verão. Para mim, essa época acaba sendo o meu ano novo, né, que eu vejo uma mudança cíclica na natureza e na minha vida muito grande nesse período. Então, eu já me despeço, aproveitando para desejar um bom verão e um ótimo ano novo para todo mundo que está assistindo.